Muitas coisas acontecem para nos desestabilizar, roubar a nossa paz e até mesmo nos fazer duvidar do poder e do amor do nosso Deus por nós. Esse é o estudo de número 1210 aqui do nosso canal Jabal que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Diante de qualquer situação desfavorável ou não, é importante estarmos focados e confiando plenamente no Senhor. Vamos ao nosso tema. Deus dá a última palavra. Nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1, que diz: as pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. É importante aprendermos a confiar e descansar no Senhor, pois nem sempre as coisas acontecem do jeito que queremos ou do jeito que gostaríamos. Salmo 37, verso 7, Davi diz assim: descansa no Senhor e espera nele, não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Descansar no Senhor é aquietar, é acalmar, é tranquilizar, é deixar de ter preocupações, é também desacelerar. Pois quando Davi ele nos ensinou que devemos colocar tudo diante do Senhor, ele também nos ensinou que devemos aprender a descansar e confiar nele. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E na versão da Bíblia Mensagem diz que devemos nos abrir completamente diante do Eterno, não esconder nada dele, e ele fará o que for preciso. E no versículo 7 diz que devemos nos aquietar diante do Senhor e colocar tudo diante dele. Muitas vezes, diante das situações que parecem irreversíveis, achamos que tudo acabou, achamos que é o fim e que não tem mais solução. Acabamos nos esquecendo que é Deus quem dá a última palavra. A Bíblia ela nos dá o exemplo de homens que confiaram plenamente no Senhor, e um destes que eu quero meditar com você é o caso de um centurião romano, e Jesus redimiu dele porque ele não era judeu. Mateus capítulo 8, verso 5 e verso 6 diz: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Esse centurião romano, ele estava com seu servo paralítico. Esse homem estava com uma necessidade. Aquele servo dele era alguém que ele tinha consideração, e a situação daquela pessoa era irreversível. Somente Jesus poderia mudar. Aquele centurião, ele procurou o socorro do nosso mestre Jesus. Ele tinha ouvido falar sobre o poder, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, e falando com Jesus, ele pediu para Jesus curar aquele servo. Jesus logo se prontificou para ir até onde o servo do centurião estava, mas o centurião, ele não se achou digno, e ele demonstrou a fé dele no Senhor. Mateus capítulo 8, verso 8 diz assim: ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aquele centurião era homem de autoridade, mas ele, diante do nosso Jesus, ele foi humilde, ele demonstrou a sua fé, ele reconheceu a autoridade, a soberania e o poder do nosso Jesus. A fé daquele centurião romano deixou Jesus maravilhado.
telhado e testemunhou para aqueles que o seguiam. Mateus capítulo 8, verso 10 diz assim: ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. O centurião, ele confiou plenamente na palavra do nosso Senhor Jesus. Ele sabia que Jesus tinha todo o poder para agir a seu favor, para curar o seu servo, e a palavra do Senhor Jesus realmente é poderosa. Jeremias capítulo 23, o verso 29 diz: não é a minha palavra como o fogo mais poderoso, indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha. A palavra do Senhor tem todo o poder, porque o nosso Deus é poderoso para agir através da sua palavra. Para o nosso Senhor não existe nada impossível de se realizar. E aquele centurião foi abençoado por Jesus, que deu a última palavra na situação daquele servo. Mateus capítulo 8, verso 13 diz: então disse Jesus ao centurião: vai-te e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Nós precisamos confiar plenamente no nosso Senhor, pois Ele é poderoso para mudar a nossa história, assim como aquele centurião. Ele viu a autoridade, ele viu a soberania e ele viu a ação graciosa e bondosa do nosso Senhor Jesus agindo a favor dele. Vamos nos lembrar de Ana? Ela era estéril, ela era maltratada, humilhada e provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 6 diz: Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Ana chorava, ficava triste, ficava magoada, e nós lemos no versículo que era constante. Mas Ana não deixou de buscar a presença gloriosa do Senhor. Ela precisava de um milagre, ela não desistiu, ela sabia que Deus poderia agir a favor dela. 1 Samuel capítulo 1, verso 9 e verso 10 diz: certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida chorou muito e orou ao Senhor. Ana, ela não ficou só chorando. Ana, ela teve atitude, e diante das adversidades podemos nos entristecer, podemos chorar, mas devemos buscar a presença daquele que pode todas as coisas. Devemos perseverar em oração, pois é Deus quem tem a última palavra para a nossa vida. E na presença do Senhor, Ana foi confortada, animada, ela foi transformada. A última palavra na vida de Ana sobre a esterilidade dela foi dada pelo Senhor, e ela engravidou, teve a Samuel, ela glorificou e exaltou o nome do nosso Deus, do Todo-Poderoso. 1 Samuel capítulo 2, o versículo 2 e o versículo de 6 a 8, que diz: então Ana proferiu esta oração: não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e exalta, ergue do pó necessitado e do monte das cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo.
Ana reconheceu a soberania do nosso Deus. E depois de Samuel, Ana teve outros filhos e filhas, porque a última palavra na vida dela não foi de Penina, mas foi do Deus Altíssimo, e ela confiou plenamente no nosso Deus. O nosso Senhor, Ele é o Deus do impossível. Ele deu a última palavra na vida de Lázaro, o qual já estava morto há 4 dias. João capítulo 11, verso 17 diz: ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Para as pessoas era o fim de Lázaro, mas para Jesus era motivo para que o nome do nosso Deus fosse exaltado. E Marta, para ela não tinha mais solução, ela não via como modificar a história do irmão dela. João capítulo 11, verso 20 e verso 21 diz: assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Para Marta, o defunto já cheirava mal e não tinha esperança no coração dela, mas para Maria, tudo também estava acabado. João capítulo 11, verso 32 diz: então quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Tem outra versão da Bíblia que fala: Maria prostrou-se aos pés do Senhor e o adorou. Mesmo diante do sofrimento, a atitude de Maria foi de adorar ao Senhor. Ela desabafou, ela estava na presença daquele que tem todo o poder. E Jesus demonstrou compaixão. Jesus, ele chorou. João capítulo 11, verso 33 e verso 35 diz: sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Jesus chorou. O Senhor Jesus, ele se compadece, ele não quer o nosso sofrimento, e assim como ele encorajou a Marta, ele também nos encoraja. João capítulo 11, verso 40 diz: encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradarmos ao nosso Deus, pois é necessário crermos nele, confiarmos plenamente nele. É ele que tem a última palavra. Jesus ressuscitou a Lázaro, ele deu a última palavra na vida de Lázaro. João capítulo 11, verso 43 e verso 44 diz: e tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Nosso Senhor tem um propósito em todas as situações e no tempo determinado pelo nosso Deus. Nós somos abençoados, nós somos vitoriosos, porque o nosso Senhor, ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de eternamente. Quando o nosso Deus, ele age, ninguém o impede. Isaías 43, verso 13 diz assim: desde toda a eternidade eu o sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus, mas nós precisamos confiar plenamente na sua graça e bondade, pois a palavra dele nos afirma que ele age a favor daqueles que nele confiam. Eu vou concluir com esse versículo de fortalecimento e de esperança que está em Isaías capítulo 64, verso 4, que diz: desde a antiguidade
não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. É importante você se lembrar que o nosso Deus, ele tem todo o poder e a última palavra vem dele. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e que Deus seja favorável a você.